A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Vamos para a nossa lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Glória a Deus. Vamos estar estudando acerca da consciência. Ela nos acusa, defende e julga os nossos atos. É um senso moral dado por Deus. É essencial fortalecer o discernimento moral do cristão num tempo em que os padrões do mundo tentam silenciar a voz da consciência. Vamos então para a nossa introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Escrutinar é examinar minuciosamente. A consciência examina minuciosamente tudo aquilo que fazemos, pensamos, sentimos e no que nos omitimos. Antes e depois da queda, a primeira manifestação, do grego syneidesis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, todos possuem uma consciência. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir o que é certo e o que é errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16, 17 e 3, de 6 a 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. E experimentou uma trágica consequência. A sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. São palavras de Caim para Deus. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Quantas e quantas pessoas imaginam que conceberam ou realizaram o crime perfeito. Contudo, ainda que a justiça humana não consiga detectar, não consiga descobrir aquilo que aconteceu, a consciência da pessoa a acusa. Não há como se livrar da culpabilização da consciência. A pessoa sabe que cometeu algo errado e a consciência não dá trégua. Muitas pessoas chegam a enlouquecer
Tamanha é a voz que clama da consciência quando a pessoa se sente culpada. Escrita no coração. Em Romanos, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas também tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, Lipit-Ishtar e Hammurabi, o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Veja bem, irmãos, todas as pessoas nascem com essa consciência, esse senso moral dado por Deus, que pode ter sofrido, sim, distorções após a queda, contudo, continua sendo um parâmetro de julgamento, principalmente da pessoa para consigo mesma. Praticamente todas as pessoas sabem que é errado matar, mentir e transgredir. Isso é algo que Deus colocou no coração humano. E a pessoa, quando ela mente, quando ela mata e quando ela transgride, ela se sente acusada pela própria consciência, sabendo que fez algo que não deveria ter feito. A lei mosaica veio colocar por escrito coisas que a própria consciência humana já identificava. Quando as pessoas viajam para outros países, elas podem encontrar evidências da lei moral de Deus em cada cultura e sociedade. É como eu disse, a maior parte das pessoas sabe que matar é errado, mentir é errado, transgredir é errado. Vamos para o funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce uma função judicante, que é de julgamento. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, em 2 Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. É como eu disse, a consciência pesada por vezes impede até que a pessoa venha conciliar o sono. É preciso que ela se arrependa.
para que ela possa pedir perdão a Deus e ter a sua paz de espírito renovada. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. E ele buscou se justificar de que forma? Culpabilizando o próprio Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como essas são meros placebos, ou seja, de nada adiantam. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Sim, a confissão e o afastamento do pecado. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, há paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Aí que está, irmãos. A nossa consciência atua como um tribunal interior. Acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Quando esse exame interior, essa investigação pessoal, não alcança um veredito favorável, nós não nos sentimos limpos e nem justificados. Nos sentimos culpados, sujos, pecaminosos, nos escondemos, perdemos a alegria. E como podemos mudar essa situação? Reconhecendo o nosso erro, nos arrependendo, pedindo perdão, reconciliando-nos com Deus, pedindo uma nova chance. Sim, quando estamos com a nossa consciência em paz, quaisquer coisas que as pessoas possam falar não nos atinge, porque sabemos que estamos com a consciência limpa, tranquila, em paz com Deus. Mas quando isso não acontece, realmente estamos diante de um sério problema que afeta a nossa saúde física, mental e emocional e espiritual. Nesse caso, devemos buscar a reconciliação com Deus. A consciência é falível.
Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas. Olha só que interessante, irmãos. Consciências defeituosas. A cauterizada, que é insensível ao pecado. A fraca, que é a legalista. E a contaminada ou corrompida. E eu diria também, eu acrescentaria a doente, porque quando nos deparamos com pessoas portadoras de esquizofrenia, nós verificamos que a consciência dessas pessoas também é defeituosa. Sim. É um mal, uma doença. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína Palavra de Deus no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz o extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então precisamos estar atentos. Não podemos ser insensíveis ao pecado. Não podemos ser complacentes, não podemos aceitar o pecado. Mas também não podemos ser extremistas, a ponto de achar que tudo é pecado. Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, nem pode, pois, como eu mesmo disse no início, existem consciências doentes, como é no caso da esquizofrenia, consciências cauterizadas, consciências fracas, consciências contaminadas e corrompidas. Então, a consciência não pode ter um valor absoluto, o pronunciamento dela, o julgamento dela, não pode ter um valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo sabia que ele poderia estar tendo uma visão positiva acerca de si mesmo e que essa poderia não corresponder à realidade, pois quem julga com a reta justiça é o próprio Deus. É Ele quem esquadrinha o coração, a alma, a mente, os pensamentos. Então, Ele é quem deve nos julgar. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Às vezes, e quantas vezes, fazemos coisas que achamos serem certas, mas estamos fazendo por motivações erradas, motivações que surgem no nosso interior e que podem ter origem no nosso ciúme, no nosso orgulho, no nosso desejo. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Olha o exemplo de Davi. Ele permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Isso está em 2 Samuel 12, de 1 a 13.
E Pedro, que precisou ouvir o galo cantar. Quando Jesus falou para ele que ele negaria, ele falou assim, não, Senhor. Ele falou assim, antes que o galo cante, há de me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu em Lucas 22, 54 a 62. Pecados do espírito como soberba e orgulho são os que mais se escondem. E eles podem motivar nossas ações. Então, a consciência pode ser corrompida ou enganada. E só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.